Bom, então, a gente terminou a última aula dizendo que o Kant, né, tinha encontrado juízos sintéticos a priori na matemática, na física e na metafísica. E agora, então, vem a pergunta, né? Mas encontrou, mas como que são possíveis, né, esses juízos a priori? O Kant vai aí dedicar, então, exclusivamente, né, a crítica da razão pura daqui para frente a responder, né, essas três perguntas. Né? Como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática? Como são possíveis os juízos sintéticos a priori na física? E a terceira pergunta é um pouquinho diferente, é sutilmente diferente. São legítimos os juízos a priori na metafísica? Bom, então, para responder, né, a primeira pergunta, como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática, né, o Kant vai trabalhar essa questão sobre a matemática, né, com um nome. Ele vai dar um nome ao tratamento dessa questão. Né. É bom vocês anotarem aí, porque isso é muito importante, né, no academicismo, vamos dizer assim, né? Essa problemática dos juízos sintéticos a priori, né, na matemática. Então ele dá um nome que já está aí imortalizado na filosofia, né, que é o seguinte, anotem. Estética transcendental. Estética transcendental. Então, daqui a 40 anos, né, quando alguém perguntar para vocês, né, pô, mas o que é a estética transcendental do Kant? Lembrem-se que é a parte em que ele trata das condições da matemática. Estética transcendental é o nome que ele dá para tratar das condições da matemática. Então, qual que é a pergunta que dá sentido a esse negócio chamado estética transcendental? A pergunta é, como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática? E para começar a responder essa pergunta, então, o Kant não vai falar de matemática. Ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar do tempo e do espaço. Veja que é interessante, né? Porque o Kant está tratando de matemática, né, sob o título Estética Transcendental, né, que já parece um pouco estranho, né? O que estética transcendental tem a ver com matemática? Né? É isso que ele faz. Né? Depois a gente vai tentar explicar a relação com o título. Né? Quer dizer, talvez ela até se auto-explique, né? Mas o fato é esse, ele está falando em matemática, mas o título é Estética Transcendental. E para entrar na questão dos juízos sintéticos a priori, né, propriamente, né, ele não começa falando de juízo, mas ele começa falando de do tempo e do espaço. Então vejam que tudo isso é bem interessante, né, porque aqui a gente começa a entrar, de fato, no coração de uma filosofia meio complicada, né, meio aparentemente assim, meio difícil, né, por causa desses nomes todos. Né.
Mas organizando direitinho dá para entender bem a coisa, né? Bom, mas para a gente não se perder, vamos sempre recapitulando os passos, né? A gente não pode esquecer a pergunta. Qual que é o problema aqui? Né? Qual que é o problema? Como são possíveis né, os juízos sintéticos a priori na matemática? Essa é a pergunta, esse é o problema. Né? Então, e o Kant vai responder, né, que os juízos sintéticos a priori são possíveis na matemática porque a matemática está fundada no tempo e no espaço. A matemática está fundada no tempo e no espaço. Essa é a resposta. Só que, claro, por enquanto ele não respondeu nada, né? Só deixou a coisa ainda meio maluca, né? Matemática, estética transcendental, tempo, espaço. Pô, parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas esse é o Kant, né? Então, a gente tem que perguntar, né, como que o Kant, né, como assim, né, como que o Kant nos vai fazer entender esse negócio, né? Por que os juízos sintéticos a priori são possíveis na matemática? Porque a matemática está fundada no tempo e no espaço. Mas como? Como? A matemática está fundada no tempo e no espaço. Então, o Kant vai explicar o seguinte. Em primeiro lugar, é evidente que ele vai ter que dizer o que é o tempo e o que é o espaço, né, para ele. Né. Então, sobre o tempo e o espaço, ele vai dizer algo bem diferente, né, do que a gente imagina que seja. Né. O que nós pensamos sobre o tempo e o espaço? Bom, sobre o espaço, por exemplo, a gente pensa que é uma coisa que está aí, né, uma coisa física. Né. Acho que todo mundo pensa mais ou menos assim. Né. O espaço é um ser. Né, é um ser. É um ser criado por Deus, né, que é físico, né, é metafísico. Né. Porque a gente pode imaginar o seguinte, a gente pode imaginar o espaço do mundo, né, como uma coisa física, né, um ente físico, né, que pode ser medido, né, que tem tamanho, que está aí fora. E a gente também pode imaginar o espaço celestial, né, o infinito, né, o espaço de Deus, né, o espaço onde Deus habita, vamos dizer assim, né, fora desse mundo. É um espaço que transcende a esse mundo. Eu acho que é mais ou menos assim que todo mundo pensa. Né? O espaço é uma coisa, o espaço está aí, né, fora de mim. É um ente, é um ser dentro do qual eu habito. Acho que todo mundo pensa mais ou menos assim. Bom, o tempo é a mesma coisa. O tempo é uma coisa, né, um ser que caminha, né, para algum lugar, para algum fim, né, para alguma finalidade. Né. Então, a gente pensa normalmente no tempo como duas coisas, como o tempo da história, né, o tempo onde transcorre a história, que depois pode ser estudada, né, e outra, por exemplo, como o tempo da nossa vida, né, o tempo da nossa história particular. Né.
E o espaço também. A gente normalmente pensa no espaço a partir aí de vários espaços, né? O espaço dessa casa, né? O espaço do quintal, o espaço da cidade, do município, né? O espaço do planeta, o espaço da Via Láctea, né? E assim por diante, né? Para o Kant isso não tem nada a ver, né? O Kant pensa, ele não pensa assim. O que ele expõe na crítica da razão pura é algo completamente diferente. O que ele pensa, né, sobre o espaço, né, e sobre o tempo é algo inédito. Ninguém antes dele tinha cogitado essa possibilidade. Ele vai dizer que espaço e tempo, né, não são coisas, não são seres, não são coisas plurais. Não existe dois espaços, não existe três, quatro, não existe dois tempos, três tempos. Ele vai dizer que tempo e espaço são como os nossos sentidos. Percebe? São sentidos. Ele pensa no espaço e no tempo como sentidos, né? Então, vamos imaginar o seguinte: quantos sentidos nós temos? Bom, nós temos vários, né? Mas podemos citar 5 aí pelo menos, né? Audição, visão, paladar, tato, visão, paladar, tato, audição e olfato, né? Isso são sentidos, né? Então, veja, se eu perguntar o que é a audição, né, eu posso responder que a audição é uma coisa, que é um ser, né? Só que isso pareceria um pouco absurdo, né? Porque a audição não é um ser, né? Pelo menos a minha audição não é um ser. Eu posso dizer que um ser no sentido de ente, né? Eu posso dizer que eu tenho muitas audições, mas isso também, para o Kant, pareceria absurdo, né? Se a gente fizer uma relação com tempo e espaço, né? Por quê? Porque, na verdade, eu só posso dizer que eu tenho uma única audição, né? Mas alguém pode dizer assim: pô, professor, você está errado, porque a gente pode escutar muitas coisas ao mesmo tempo, né? A voz interior, o rádio tocando, o vendedor de pamonhas gritando lá fora, né? O cachorro latindo, né? E por aí vai. Claro, evidente, a gente pode escutar muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando a gente se refere à forma da sensibilidade, né, ao canal, vamos dizer assim, por onde entram todos esses sons, né, a gente só pode dizer que tem uma única forma de sensibilidade auditiva, percebem? Então, o que são os sentidos? Os sentidos não são entes, não são coisas, não são seres, né? Não existe uma coisa por aí chamada sentido da visão. Não existe por aí uma coisa chamada sentido da audição. Ninguém pode dizer: pô, ontem eu encontrei a visão e a gente ficou conversando aí um tempo sobre economia. Não existe. Mas os sentidos são formas de sensibilidade que já vêm embutidos na máquina, né? O sujeito, ao nascer, ele já vem completinho, né? Como um computador, né? Que você vai lá e compra na loja, liga e ele funciona. Ele já vem, por quê? Porque ele já vem com vários softwares para funcionar, né? Eu compro o computador e ligo e vou escrever um texto. Onde que eu vou escrever um texto? Um software de texto. Então já vem com aquela possibilidade, né? Vamos pensar no smartphone, né?
O smartphone ele já vem com vários aplicativos, né, para você poder entrar na internet, tirar foto, né, fofocar da vida alheia no WhatsApp, né? Então, o smartphone é uma coisa, né, é um ente físico, né, que você pega, deixa cair, quebra o vidro, né, é uma coisa, é um ente físico. Mas os aplicativos, né, que estão lá dentro do smartphone, né, não são coisas, no mesmo sentido que o smartphone, percebem? Não são entes reais como o smartphone, né? São como as formas da sensibilidade do sujeito, né? Os aplicativos são a forma de sensibilidade do smartphone, percebem? Então, a audição, né? Essa forma de sensibilidade chamada audição, né? Esse aplicativo, né? Esse aplicativo, vamos dizer assim, né? A visão, né? O tato, todas essas coisas só existem como equipamentos da máquina, né? Como aplicativos da máquina humana, não existem separados da máquina humana, né? Como objetos, como coisas, né? São formas, né, de sensibilidade do sujeito, percebe? Bom, mas a gente está falando do tempo e do espaço. O que é que tem a ver o tempo e o espaço com tudo isso? Tem a ver que o tempo e o espaço para o Kant, né, são também formas da sensibilidade, são como esses aplicativos. Não são coisas, não são entes, não existe um ente por aí chamado espaço, como não existe um ente por aí chamado audição. Isso não existe para o Kant, né? Não existe um ser chamado tempo, um ser chamado espaço. Tempo e espaço para o Kant são sentidos, percebe? Sentidos que já vêm embutidos na máquina humana, percebe? São formas de sensibilidade. Imagine o ser humano como um smartphone, né? Como que um smartphone funciona? Como que eu entro na internet? Como que eu entro na Rádio Vox, no Facebook e assim por diante? Através do meu celular, né? Mas como que o celular acessa esses endereços aí, esses sites? Pelos seus aplicativos, né? Se eu não tenho o aplicativo do YouTube, por exemplo, eu não posso acessar os vídeos do YouTube, né? Então eu preciso, pelo menos, baixar aí esses aplicativos. Se não vierem com a máquina, eu tenho como baixar esses aplicativos. A mesma coisa para o Kant é a máquina humana. Se eu não tenho o aplicativo da visão, eu simplesmente não enxergo. Se eu não tenho o sentido da visão, eu não enxergo. Então vejam, tratando o corpo assim, né, como uma máquina, né, para eu me locomover de um ponto a outro, eu preciso do aplicativo do espaço. Né? Para eu fazer a experiência desse isqueiro, para eu enxergar esse isqueiro, ter uma intuição imediata desse isqueiro, eu preciso do aplicativo espaço. Eu preciso dessa forma de sensibilidade chamada espaço. Então, por exemplo, para eu ir de um aniversário a outro, no tempo, né? Dia desses eu fiz aí 30 e poucos anos, né? Para eu chegar até o próximo aniversário, eu preciso de um aplicativo chamado Tempo.
Então, a máquina humana, ela já vem com esses dois aplicativos também, né, chamados tempo e espaço, percebe? Então, ela vem com vários aplicativos: visão, tato, olfato, palato, visão, audição, né, tempo e espaço, percebe? Então, não adianta nada pensar em termos de Kant, né, que o tempo é uma coisa aí fora. Não, não é. Não adianta pensar em termos de Kant que o espaço é uma coisa aí fora. Não. Para o Kant são como aplicativos. São formas a priori da sensibilidade do sujeito. Percebe? Então, não pode existir dois espaços, três espaços. Né? Não pode existir o espaço aqui na minha casa e o espaço da cidade. Na verdade, só existe um espaço, que é o aplicativo que eu trago comigo desde que fui gerado. Deus, ao pensar em mim, colocou esses aplicativos, né? Esses aplicativos todos. Né? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, o tempo e o espaço. Por quê? Porque com o tempo é a mesma coisa. Não existe o tempo de uma partida de futebol, não existe o tempo de uma corrida de cavalos. Né? Não existe o tempo da história, né? E o tempo da minha história. O que existe é um único tempo, que é esse aplicativo que está na máquina. Percebe? Então, para o Kant, o que é o tempo é a mesma coisa que o que é o sentido da visão. Né? O espaço é a mesma coisa, não são realidades fora do sujeito. Mas, pelo contrário, são formas da intuição. São formas da nossa faculdade de perceber. Mas como é que o Kant chegou nessa ideia? Né? Como que ele chegou nessa teoria? Bom, ele foi demonstrando algumas coisas. Né? Por exemplo, na verdade, o que ele demonstrou foram três coisas. Né? Ele deu três provas para essa teoria que ele desenvolveu. A primeira coisa que ele demonstrou foi mais ou menos a seguinte: que o espaço e o tempo são a priori. E vocês devem lembrar o que significa a priori. Para o Kant é um conhecimento que não depende da experiência. Né? Mas ele também dá um outro nome ao a priori. Né? Ele chama o a priori, ele substitui esse termo a priori, em algumas vezes, por puro. Né? Então, às vezes, né, quando ele usa a palavra puro, ele está dizendo a priori, né, no mesmo sentido. Né? E quando ele usa a priori, a gente pode levar aí essa palavra, o sentido dessa palavra no Kant também, como algo puro, por algo puro. Né? Um conhecimento que não advém da experiência, né? não procede da experiência. É um conhecimento puro. Né? Então, a primeira coisa que ele demonstra é que tempo e espaço são puros. Né? São a priori. Não procedem da experiência. Então, por exemplo, não tem sentido para o Kant um sujeito dizer, agora eu sei que o tempo existe porque eu fiquei parado aí vendo os ponteiros do relógio trabalharem. Eu fiz a experiência do tempo.
Eu vi o relógio andar, eu fiz a experiência do tempo, então por essa experiência eu sei que o tempo existe. Isso para o Kant seria um absurdo, por quê? Porque nós conhecemos o tempo e o espaço muito antes de qualquer experiência, independente da experiência. Né? Por quê? Porque o tempo e o espaço são os próprios aplicativos da máquina, né? Que vão permitir acontecimentos, sucessões nas nossas vidas e permitir a nossa sensibilidade das coisas, percebe? Então, a segunda coisa que ele demonstra é que o tempo e o espaço não são conceitos de coisas, né? Não são conceitos de coisas reais, né? Mas são intuições puras. Né? E qual que é a diferença entre um conceito e uma intuição? A intuição é a percepção imediata de alguma coisa. Né? Pode ser uma percepção externa, como pode ser uma percepção interna. Né? Então, por exemplo, eu estou vendo esse isqueiro. Né? Esse isqueiro aqui, né? Verde, amarelo, sei lá que cor está aparecendo para vocês, mas é verde. Isqueirinho da BIC. Né? Então, o que acontece aí? Eu estou tendo uma percepção imediata desse isqueiro. Né? Eu estou vendo esse isqueiro. Eu estou tendo uma intuição desse isqueiro, percebe? Agora, eu também posso fechar os olhos e imaginar esse isqueiro. Ou imaginar um triângulo. Eu posso ver o triângulo com os olhos da alma, percebe? Qualquer um pode, né? Só fechar os olhos e imaginar um triângulo. Ao imaginar um triângulo, a gente está vendo um triângulo. Então, nesse caso, a gente está tendo aí uma intuição interna, uma percepção imediata interna de alguma coisa, de um triângulo, de um isqueiro, de uma casa, seja lá o que for. Né? Só que o conceito é diferente. O conceito a gente não pode intuir. Né? Por mais que eu tente, eu não consigo ter uma intuição de um conceito. Né? Nem externamente, nem internamente. Porque as intuições internas e externas, né, a gente só tem de indivíduos, né, nunca de conceitos. É impossível ter uma intuição de um conceito. Né? Por exemplo, vamos pegar o conceito de humanidade. Né? O que é um conceito de humanidade? Eu já falei isso em Conhecendo Platão. Né? Um conceito de humanidade é uma unidade mental onde a gente coloca lá todos os caracteres daquela espécie. Né? Da espécie humana, no caso. Né? Então, eu posso ver a humanidade. Né? Eu posso conhecer a humanidade a partir desses conceitos, mas eu não posso intuir a humanidade, eu não posso ter uma intuição da humanidade, eu não posso enxergar a humanidade, eu não posso ver a humanidade por aí. Né? Eu posso ter intuição de indivíduos, mas nunca da humanidade. Né? Porque a humanidade é um conceito. Né? Eu não posso enxergar um conceito. Eu posso ter a intuição de Pedro, de Paulo, de Maria, do João, de Madalena. Né? Eu só tenho intuições de indivíduos. Né? Mas eu não posso enxergar a humanidade, percebem? Se eu fecho os olhos, né, e imagino a humanidade, o máximo que eu vou conseguir é enxergar figuras humanas, indivíduos, mas não o conceito, percebe? Porque ninguém pode dizer que encontrou a humanidade para discutir literatura, por exemplo. A gente se encontra com indivíduos, né? Nunca com conceitos. Né? Então,
qual que é a segunda prova, né, que o Kant vai dar? Que o tempo e o espaço não são conceitos, mas são intuições. Percebe? Ah, tá brincando. Não, é sério. Tempo e espaço não são conceitos, são intuições. Então quer dizer que eu posso ver o tempo, eu posso ver o espaço? Pode. Não só pode, né, intuir o tempo e o espaço, né, como essa intuição pura é a condição para o indivíduo intuir qualquer outra coisa. Percebe? Porque é o aplicativo que a gente, através do qual a gente pode enxergar qualquer coisa. E a terceira coisa que o Kant vai provar é que o tempo e o espaço são as próprias condições de possibilidade dos juízos sintéticos a priori na matemática. Então, o que acontece a partir de agora? Agora o Kant vai ter que explicar essas provas, né? Ele vai ter que explicar a primeira, a segunda e a terceira, né? E quando ele vai explicar essas coisas, quando ele vai explicar a primeira, a segunda prova, a primeira prova, a segunda prova, né, ele dá um nome a essa explicação da primeira e da segunda prova. Né? O Kant gosta dele. O Kant gosta de dar nomes. Né? Então, o primeiro nome hoje, né, qual que é? Estética transcendental. Estética transcendental é o nome que ele usa para tratar de toda essa encrenca, né, aqui, né, que é explicar como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática. Só que agora ele vai ter que explicar como que ele provou que tempo e espaço não são conceitos, mas são intuições. Né? E explicar como que ele provou que tempo e espaço são a priori, são puros. Então, aí, a essas duas explicações ele vai dar um nome, né? Que é bom anotar, se vocês quiserem, exposição metafísica. Exposição metafísica de tempo e espaço. Né? Então, se alguém perguntar o que é exposição metafísica em Kant, né, vocês vão dizer que exposição metafísica em Kant é a demonstração de que tempo e espaço são puros. E a demonstração de que tempo e espaço não são conceitos, mas intuições puras. Só que, claro, ele vai ter que explicar depois, né, como que ele provou, né, que o tempo e o espaço são as condições, né, são os fundamentos dos juízos sintéticos a priori na matemática. Né. E essa explicação ele também dá um nome, né, ele dá outro nome. Né. Ele chama de exposição transcendental. Então, se daqui 40 anos, né, alguém perguntar para vocês o que é a exposição transcendental em Kant, vocês vão ter que responder que exposição transcendental em Kant é a demonstração de que tempo e espaço são as condições da matemática. Percebe? Bom, mas então nós já temos três nomes, né? A estética transcendental, né, que engloba tudo isso, né? Exposição metafísica de espaço e tempo, né? E exposição transcendental de espaço e tempo. Só que agora, então, né, a gente precisa falar da exposição metafísica do espaço. Né? E qual que é a primeira tese que ele desenvolve aqui? Né? Que o espaço é independente da experiência.
Eu não preciso andar daqui para lá, né? Ou de lá para cá, para saber que existe espaço. Eu conheço o espaço independentemente da experiência, percebe? Só que não é só isso, né? O espaço, sim, ele é independente da experiência, mas eu não posso fazer nenhuma experiência sem o espaço. Então, isso quer dizer que o espaço está dado antes de qualquer experiência, né? O espaço é a condição de possibilidade de toda e qualquer experiência, percebe? Por quê? Como que eu posso fazer a experiência, né? Por exemplo, desse isqueiro? Eu preciso do espaço. Só para ver, só para ter uma intuição desse isqueiro, eu preciso do espaço. O isqueiro precisa do espaço que eu dou. Percebe? Por quê? Porque a experiência, quando eu digo experiência do isqueiro, eu estou dizendo fazer uma intuição desse isqueiro. Então, para eu ter uma intuição do isqueiro, é preciso que haja espaço, né? Um espaço no qual o isqueiro apareça, se encontre, seja encontrado. Porque toda a experiência de um sujeito humano pressupõe uma contraposição, né, entre o sujeito e a coisa, né? Então, eu só tenho uma intuição desse isqueiro porque ele não está fundido em mim, né? Ele está contraposto a mim. Eu estou num ponto e ele está em outro, né? E isso significa o quê? Significa que há um espaço entre o sujeito que percebe, que sou eu, e o isqueiro que é percebido. Então, o espaço é a própria condição, né, de qualquer experiência, de qualquer percepção de um sujeito, né, tanto interna quanto externamente, percebe? Então, se na minha alma, né, eu imagino um isqueiro virtual, a minha alma coloca um espaço para que esse isqueiro virtual apareça à minha mente, ao olho do espírito, né, como se diz, né? Então, se a minha alma não colocasse um espaço, eu não teria a percepção interna do isqueiro, né? Eu não teria percepção de nada, percebe? O espaço é a condição para ter percepção, né? Se eu não tivesse, se eu não viesse de fábrica, né, com o aplicativo do espaço, eu não teria como perceber esse corpo aqui na minha frente. Percebe? É porque eu tenho um aplicativo, né, que coloca o espaço, né? Eu estou falando segundo Kant, né? É porque eu tenho esse aplicativo que eu posso ter percepções, percebe? Ter intuições de outros corpos. Desse isqueiro, desse cigarro. Aliás, eu estou deixando, viu? As últimas aulas que vocês me verão fumando, se Deus quiser. E se alguém estiver assistindo, né, e tiver fé, for católico e rezar bastante, reze por mim para me dar forças para eu parar, tá? A oração é sempre, nunca é demais, né? Porque é difícil, viu, pessoal? É muito difícil parar. Mas nós vamos conseguir.
Então, sem esse aplicativo do espaço não é possível ter percepção, segundo Kant, né? Se eu viesse sem o aplicativo do espaço, eu não teria percepção de nada além de mim. Né? Dentro da lógica do Kant, sempre lembrando, né? Sempre é bom lembrar. Né? Aliás, né? Se eu viesse sem o aplicativo do espaço, eu não teria percepção de mim. Quer dizer, sensação de mim, né? Porque dizer percepção aí nesse caso eu acho que seria errado, né? Eu não teria sensação de mim. Não, melhor dizendo, se eu viesse sem o aplicativo do espaço, eu só teria sensação, mas eu não teria percepção nem de mim. Né? Eu teria uma sensação, no máximo. Né? Porque, teria talvez a sensação de existir, né? Mas não a percepção de mim. Porque sensação e percepção não são coisas absolutamente iguais. Né? A percepção é uma intuição espacial, né? Mas a sensação, se for interna, ela não tem objetividade, ela não é positiva, né? Ela não se mostra como um objeto. Então, por exemplo, eu tenho a sensação de medo. Né? Bom, cadê o objeto medo? Eu posso apontar o objeto do medo, mas o objeto medo, cadê? Onde está? Eu não posso ver o objeto medo. Eu não posso intuir o objeto medo. Eu sinto, eu apenas sinto medo, mas eu não tenho uma visão desse objeto medo. Como coisa, como objeto. Então, isso não precisa de espaço. Né? É como um conceito. Né? E se for uma sensação externa, né? Sensação de frio, sensação de calor, né? Também não há necessidade de espaço, porque eu não tenho como intuir o frio ou o calor. Agora, claro, se existe uma sensação objetiva, né? Então essa sensação também pressupõe o espaço. Né? Então, sei lá, se o frio, por exemplo, né, é o resultado de partículas congeladas, né, que se chocam com o meu corpo, né, e ao se chocarem constantemente com o meu corpo, vão roubando o calor do meu corpo. Então, claro, isso pressupõe o espaço, porque mesmo que eu não veja essas partículas, né, elas se chocam contra mim. Mas isso não é fundamental aqui, isso é meio complicado, acho que eu estou entrando num terreno meio perigoso aqui. O fundamental, né? O fundamental agora é saber que o Kant diz que o espaço é a priori. Né? E por que ele diz que o espaço é a priori? Porque ele diz que o espaço é puro. Né? Por que ele diz que o espaço é puro? Porque o espaço não depende da experiência. Ele não procede da experiência. Né? Ele vem antes da experiência. Ele é anterior à experiência, né, vamos dizer assim. Né? E é o espaço que permite, né, qualquer experiência. Né? É esse aplicativo do espaço em nós que permite qualquer experiência. Né? Por quê? Porque a gente pode pensar o espaço sem nada. O espaço vazio, o espaço puro, né? A gente pode pensar. A gente pode pensar. E essa possibilidade é que dá a certeza para o Kant que o espaço é puro.
Qualquer um pode pensar o espaço vazio, né? O espaço puro, sem nada, né? Só o espaço vazio. Qualquer um pode pensar. Né? Isso é possível. Né? Só que não se pode pensar em nenhum objeto, em nenhum ente sem o espaço. Percebe? Então, por exemplo, eu não poderia pensar nesse isqueiro sem o espaço. E eu não posso fazer a experiência do isqueiro sem o espaço. Mas eu posso pensar o espaço sem o isqueiro, eu posso pensar o espaço sem nada dentro. Então é por isso que para o Kant o espaço é puro. Né? Ele independe da experiência. Mas, por outro lado, toda a experiência depende do espaço. Percebe? Bom, eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui, né? Porque fazer programa mais longo é complicado para postar. Eu ontem postei a aula 2, eu acho que sem brincadeira, 1h30 para ele. Uma hora e meia para baixar, né? Para subir, né? O vídeo pro Face, né? Então, eu acho que vou ficando por aqui, né? Mas só lembrando o seguinte, que a gente começou o estudo agora, a gente está estudando dentro da crítica da razão pura a estética transcendental. Né? O que é estética transcendental? É a explicação do Kant de como são possíveis os juízos a priori na matemática. Só que agora, daí então, né, nós entramos nas provas que ele dá. Né? E estamos falando das duas primeiras provas que ele dá, né, que ele nomeia como exposição metafísica, né, do espaço e do tempo. Né? Só que a gente depois, então, vai chegar também na exposição transcendental, né, dentro da estética transcendental. A exposição transcendental é a última prova, a terceira prova, né, que espaço e tempo são as próprias, são as condições e possibilidades da própria matemática. Né? Mas isso aí já então é matéria para a próxima aula, né? Se Deus quiser.